Capítulo 4. Quando Jesus soube que chegara aos ouvidos dos fariseus que ele conseguia mais discípulos e batizava mais do que João, embora não fosse o próprio Jesus a batizar, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Tinha de atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacob tinha dado ao seu filho José. Ficava ali o poço de Jacob. Então Jesus, cansado da caminhada, sentou-se, sem mais, na borda do poço. Era por volta do meio-dia. Entretanto, chegou certa mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana?" É que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: "Se conhecesses o dom que Deus tem para dar, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele havia de dar-te água viva." Disse-lhe a mulher: "Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. Onde consegues então a água viva? Porventura és mais do que o nosso patriarca Jacó, que nos deu este poço de onde beberam ele, os seus filhos e os seus rebanhos?" Replicou-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para eu não ter sede, nem ter de vir cá tirá-la." Respondeu-lhe Jesus: "Vai, chama o teu marido e volta cá." A mulher retorquiu-lhe: "Eu não tenho marido." Declarou-lhe Jesus: "Disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, e vós dizeis que o lugar onde se deve adorar está em Jerusalém." Jesus declarou-lhe: "Mulher, acredita em mim, chegou a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, há vez de adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas chega a hora, e é já, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são assim os adoradores que o Pai pretende. Deus é espírito, por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade." Disse-lhe a mulher: "Eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, está para vir. Quando vier, há de fazer-nos saber todas as coisas." Jesus respondeu-lhe: "Sou eu que estou a falar contigo." Nisto chegaram os seus discípulos e ficaram admirados de ele estar a falar com uma mulher. Mas nenhum perguntou: "Que procuras?" ou "De que estás a falar com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àquela gente: "Eia, vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias?"
eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos insistiam com ele, dizendo: Rabi, come. Mas ele disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe de comer? Declarou-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós: mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu digo-vos: levantai os olhos e vede os campos que estão doirados para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o seu salário e recolhe o fruto em ordem à vida eterna, de modo que se alegram ao mesmo tempo aquele que semeia e o que ceifa. Nisto, porém, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram nele devido às palavras da mulher que testemunhava: Ele disse tudo o que eu fiz. Por isso, quando os samaritanos foram ter com Jesus, começaram a pedir-lhe que ficasse com eles. E ficou lá 2 dias. Então, muitos mais acreditaram nele por causa da sua pregação e diziam à mulher: Já não é pelas tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados aqueles 2 dias, Jesus partiu dali para a Galileia. Ele mesmo tinha declarado que um profeta não é estimado na sua própria terra. No entanto, quando chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem por terem visto o que fizera em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Veio, pois, novamente a Caná da Galileia, onde tinha convertido a água em vinho. Ora, havia em Cafarnaum um funcionário real que tinha o filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus vinha à Judeia para a Galileia, foi ter com ele e pediu-lhe que descesse até lá para lhe curar o filho que estava a morrer. Então Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais extraordinários e prodígios, não acreditais. Respondeu-lhe o funcionário real: Senhor, deixe até lá antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho está salvo. O homem acreditou nas palavras de Jesus, disse-lhe e pôs-se a caminho. Enquanto ia descendo, os criados vieram ao seu encontro, dizendo: O teu filho está salvo. Perguntou-lhes então a que horas ele se tinha sentido melhor. Responderam: A febre deixou-o há pouco, depois do meio-dia. O pai viu então que tinha sido exatamente aquela hora que Jesus lhe dissera: O teu filho está salvo. E acreditou ele e todos os da sua casa. Jesus realizou este segundo sinal miraculoso ao ir da Judeia para a Galileia.